Miguel acordou com o som de vidros se quebrando na sala de estar. Seu coração disparou quando ouviu a voz rouca de seu pai, António, gritando: "Saia da minha casa, seu desviado." Ele havia descoberto as mensagens no celular de Miguel, trocadas com um amigo confidencial sobre sua orientação sexual, e agora o mundo desabava em chamas. Em vez de lágrimas ou súplicas, Miguel sentiu uma raiva surda crescer, impulsionando-o a pegar uma mochila e fugir para Lisboa, onde um desconhecido esperava para mudar tudo. A viagem de comboio de Porto para a capital foi um turbilhão de pensamentos. Miguel, aos 25 anos, sempre soube que era gay, mas o peso da família conservadora o sufocava. Seu pai, um pescador endurecido pelo mar e pelas tradições católicas, via a homossexualidade como uma afronta a Deus e à linhagem familiar. "Homens de verdade casam e têm filhos", repetia António em jantares dominicais, enquanto a mãe, Maria, baixava os olhos em silêncio, presa entre o amor pelo filho e o medo do marido. Miguel crescera escondendo revistas e olhares furtivos, temendo o dia em que a verdade explodiria. Agora, expulso sem piedade, ele se perguntava se valia a pena lutar ou simplesmente desaparecer. Chegando à estação de Santa Apolónia, o sol de Lisboa batia forte, contrastando com o cinza chuvoso de Porto. Miguel não tinha plano, apenas o endereço de uma pensão barata que um amigo online recomendara. Caminhando pelas ruas íngremes do Bairro Alto, ele sentia o ar salgado do Tejo misturado ao cheiro de pastéis de nata. Seu telefone vibrou, uma mensagem de sua irmã mais nova, Sofia, implorando que voltasse. "Pai está furioso, mas vai passar." "Não faça isso." Mas Miguel sabia que não passaria. Aos 18 anos, ele tentara se confessar a um padre, que o alertara sobre o pecado mortal. Aos 20, namorara escondido uma garota para agradar a família, mas ao vazio o consumira. Agora, livre pela força, ele jurou não voltar atrás. Na pensão, um homem de meia idade o recebeu com um sorriso cansado. Chamava-se Carlos, dono do lugar, viúvo e solitário. "Bem-vindo, rapaz. Precisa de algo?" Miguel murmurou um "não", mas seus olhos inchados contavam outra história. Carlos, sem pressionar, ofereceu um café e uma conversa casual sobre a cidade. Aos poucos, Miguel abriu-se sobre a briga familiar, omitindo detalhes sensíveis. Carlos ouviu, assentindo. A família nem sempre entende, mas a vida segue. Aquela noite, deitado na cama dura, Miguel refletiu sobre as palavras. Pela primeira vez, sentiu um vislumbre de aceitação, mesmo de um estranho. Dias se passaram em uma rotina precária. Miguel arranjou um emprego temporário em um café no Chiado, servindo turistas e locais. O trabalho o distraía das chamadas perdidas de casa. Sua mãe ligava chorando, pedindo que se desculpasse. "Teu pai é assim, mas te ama." Miguel respondia com frieza: "Amor não expulsa." Internamente, o conflito o dilacerava. Ele amava sua família, mas odiava a prisão que representavam. Noites insones traziam sonhos de reconciliação, mas a realidade mordia, amigos de infância o bloqueavam nas redes, espalhando boatos. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis, ainda carregava resquícios de preconceito em vilarejos e famílias tradicionais. Uma tarde, enquanto limpava mesas, Miguel notou um cliente habitual, João, um professor de história de 28 anos, com barba rala e olhos castanhos que pareciam ler almas. João pedia sempre o mesmo: café forte e um livro aberto. Seus olhares se cruzaram uma vez, duas, até que uma conversa surgiu. "Você parece novo aqui. De onde veio?" Miguel hesitou, mas algo na voz calma de João o encorajou. Contou sobre Porto, a família, omitindo o essencial. João sorriu: "Lisboa cura feridas. Eu vim de Faro por motivos parecidos." Aquela troca plantou uma semente. Miguel sentiu uma atração sutil, não só física, mas emocional, alguém que entendia o exílio interno. À medida que os dias viravam semanas, a amizade com João crescia. Encontros casuais no café evoluíam para passeios pelo Castelo de São Jorge, onde discutiam história e vida. João revelava seu passado. Criado em uma família religiosa no Sul, ele se assumira aos 22, perdendo contato com os pais por anos. "Foi como renascer", disse ele, olhando o horizonte. Miguel invejava essa coragem. "E se eu não conseguir?" João tocou seu ombro: "Você já começou." Esse toque, inocente, acendeu faíscas. Miguel lutava contra o medo de se envolver, temendo mais rejeição. Mas João representava liberdade, um homem gay assumido, bem-sucedido, sem amarras. De volta à pensão, Carlos notava as mudanças. "Você parece mais leve, rapaz." Miguel confidenciou sobre João, testando águas. Carlos, surpreendentemente, não julgou. "O amor é amor. Minha esposa me ensinou isso."
Revelou que sua filha era lésbica, vivendo em Espanha. Eu a apoiei, mesmo quando doeu. Essas palavras ecoavam em Miguel, questionando sua visão de paternidade. António nunca o apoiara. Carlos, um estranho, oferecia mais. Uma noite, após um jantar improvisado, Miguel chorou pela primeira vez desde a fuga. Carlos o consolou como um pai faria, sem palavras vazias. O conflito interno de Miguel intensificava. Ele sonhava em confrontar o pai, mas o medo paralisava. Mensagens de Sofia alertavam: pai está doente de preocupação. Era manipulação ou verdade? Miguel debatia: voltar e fingir, ou ficar e ser autêntico. João o pressionava gentilmente: você merece ser feliz. Uma decisão se formava: ele convidaria João para um encontro real, testando águas românticas. Mas o destino interferiu. Uma ligação urgente, sua mãe hospitalizada após um colapso. Volte, por favor. O coração de Miguel dividia-se. Ir significava enfrentar o pai, ficar, trair a família. Ele escolheu ir, mas com João ao lado. Não, sozinho. A viagem de volta prometia confronto. O comboio chacoalhava rumo ao porto, e Miguel olhava pela janela, o Tejo dando lugar a campos verdes. A notícia do hospital o abalara. Maria sofrera um ataque de ansiedade, culpando a ausência do filho. Ela precisa de ti, dissera Sofia. Miguel sentia culpa corroendo, fugira para se libertar, mas o preço era alto, machucar quem amava. João acompanhara até a estação, apertando sua mão: seja forte. Eu estarei aqui. Aquela promessa aquecia, mas o medo de perder tudo gelava. Chegando ao hospital, o cheiro de desinfetante o sufocou. Sofia o abraçou, lágrimas nos olhos. Graças a Deus. António estava ao lado da cama de Maria, rosto endurecido. Ao ver Miguel, seus olhos flamejaram. O que fazes aqui? Não és bem-vindo. Maria, fraca, interveio: António, por favor. Miguel engoliu seco: vim por mãe. O pai bufou: tua escolha a matou. A palavra escolha ecoava como acusação. Miguel quis rebater, explicar que não era escolha, mas essência. Em vez disso, calou-se, sentindo o abismo crescer. Horas se passaram em silêncio tenso. Maria melhorava, mas o ar pesava. António saiu para fumar, e Miguel aproveitou para conversar. Mãe, eu não posso mudar quem sou. Ela segurou sua mão: eu sei, filho. Mas teu pai? Ele foi criado assim. Revelou segredos. António perdera um irmão para o suicídio, culpando desvios. Isso explicava o ódio, mas não justificava. Miguel sentiu pena misturada à raiva. Ele me expulsou. Maria chorou: dê tempo. Mas tempo era luxo, Miguel precisava decidir. De volta à casa familiar, a tensão explodiu. António confrontou na cozinha: pensas que podes voltar como se nada? És uma vergonha. Miguel, impulsionado por semanas de reflexão, rebateu: vergonha é rejeitar um filho por amor. O pai ergueu a voz: amor. Isso é pecado. Palavras voaram como facas. Sofia mediava, mas em vão. António deu um ultimato: renuncie ou vá embora para sempre. Miguel hesitou, pensando em João, em Carlos, na liberdade de Lisboa. Escolheu a verdade: eu vou. Saiu batendo a porta, coração em pedaços. A volta a Lisboa foi solitária. No comboio, Miguel questionava: fora egoísta. Salvara-se, mas ferirá a mãe. João esperava na estação, abraço reconfortante. Você fez o certo. Contou tudo, e João ouviu, compartilhando sua própria história de rejeição. Meus pais me cortaram, mas encontrei família em amigos. Aquela noite, em um bar no Bairro Alto, eles se beijaram pela primeira vez, um beijo tímido, cheio de promessas. Miguel sentiu esperança, mas o peso da família persistia. Dias após, uma carta chegou, de António, dura e fria. Não volte. És morto para mim. As palavras cortaram fundo. Miguel desabou, questionando sua identidade. João apoiou, mas o conflito interno crescia. E se eu errar? João respondeu: errar é humano. Mas viver mentindo é pior. Carlos, na pensão, ofereceu conselho paterno: teu pai pode mudar. Ou não. Foca em ti. Miguel começou terapia, recomendada por João, explorando traumas. Sessões revelavam camadas, medo de abandono, culpa católica arraigada. A relação com João aprofundava. Passeios por Sintra, conversas sobre sonhos. João queria casar,
ter filhos via adoção. Miguel invejava essa visão, mas duvidava. Minha família me destruiu. João insistia, construa a sua. Mas traições surgiam. Um amigo de João, ciumento, espalhava boatos online sobre Miguel ser instável. Miguel confrontou João, confias em mim? João defendeu, sim, mas amigos erram. A dúvida plantada testava a confiança. Enquanto isso, Sofia ligava secretamente, mãe melhora, mas pai piora. Bebe mais. Miguel sentia responsabilidade. Decidiu escrever uma carta para António, expondo sentimentos. Pai, eu te amo, mas preciso ser eu. Enviou, coração acelerado. Sem resposta imediata, a espera torturava. No trabalho, um cliente homofóbico o insultou, e quando o pai? Miguel rebateu, perdendo o emprego. Desempregado, dependia de João, o que gerava tensão. Não quer ser fardo. João, somos parceiros. Uma reviravolta, Carlos revelou ser gay, reprimido por décadas. Casei por pressão, mas amei um homem em segredo. Sua história espelhava a de Miguel, oferecendo mentoria. Não perca tempo com ódio. Inspirado, Miguel procurou emprego em uma ONG LGBT em Lisboa, ajudando jovens como ele. O trabalho curava, mas expunha a dura realidade, suicídios, rejeições. Um caso tocou, um rapaz expulso, como ele. Miguel o ajudou, sentindo propósito. O clímax se aproximava. Uma ligação de Sofia, pai teve um infarto. Miguel correu de volta, João ao lado. No hospital, António fraco, murmurou, porque veio. Miguel, porque és meu pai. Lágrimas rolaram. Mas recuperação traria confronto. Miguel debatia, perdoar ou cortar. A decisão pesava, e quando maltanéticas. No quarto de hospital, o bip dos monitores pontuava o silêncio. António, pálido na cama, olhava Miguel com olhos turvos. Não esperava te ver. Miguel sentou-se, voz firme, nem eu. Mas família é isso. Sofia observava, esperançosa. Maria, já recuperada, segurava a mão do marido. O infarto fora leve, mas o médico alertara, estresse emocional. Miguel sabia que sua escolha contribuíra. Culpa o invadia, mas raiva persistia. Pai, precisamos falar. A conversa veio em fragmentos. António admitiu fraqueza, fui duro. Mas a Bíblia. Miguel interrompeu, a Bíblia fala de amor. Citou versos aprendidos na terapia. António ouviu, surpreendentemente. Revelou medos, teu tio se matou por ser como tu. Temi perder-te. Miguel chocou-se, o desvio era gay. Por que não disse? António, vergonha. Pela primeira vez, vulnerabilidade aparecia. Miguel sentiu compaixão, mas questionou, perdoar tão fácil. João esperava fora, apoio silencioso. Não force reconciliação. Miguel debatia internamente, aceitar o pai mudado, ou proteger-se. Decidiu ficar uns dias, testando águas. Em casa, tensões surgiam. António evitava tópicos sensíveis, mas olhares julgadores persistiam. Uma noite, ao ver Miguel no telefone com João, franziu a testa. Quem é? Miguel respirou fundo, meu namorado. Silêncio. António saiu, batendo porta. Maria suplicou, dê tempo. O tempo trouxe reviravoltas. António procurou um padre progressista, questionando dogmas. Talvez eu errei. Miguel invejava essa mudança, mas duvidava da sinceridade. Traição veio de Sofia, ela contara a vizinhos sobre João, gerando fofocas. Foi sem querer. Miguel furioso, sem querer. Destruíste minha privacidade. Sofia chorou, queria ajudar pai a aceitar. A família, unida contra ele. Miguel sentiu o isolamento renovado. De volta a Lisboa com João, o relacionamento tensionava. João queria compromisso, vamos morar juntos. Miguel hesitava, traumas frescos. E se te machucar como meu pai? João paciente, mas limites existiam. Uma briga explodiu, João acusou Miguel de insegurança. Confia em nós. Miguel rebateu, confiança quebra. Reconciliação veio com desculpas, mas cicatrizes permaneciam. Carlos mediava, amor exige risco. No trabalho na ONG, Miguel lidava com casos pesados. Um jovem, expulso, tentou suicídio. Salvando, Miguel revivia seu trauma. Porque famílias rejeitam.
O rapaz, medo. Isso ecoava em António. Inspirado, Miguel organizou um workshop sobre aceitação familiar. Sucesso, mas exaustão. João apoiava, mas ciúmes surgiam. Miguel passava tempo com um colega atraente. É só trabalho. Miguel, sim. Mas dúvida plantada. Uma carta de António chegou: venha almoçar. Sozinho. Miguel foi, coração apertado. No Porto, o pai o recebeu com esforço. Li sobre isso. Talvez Deus aceite. Miguel cético, palavras não bastam. António pediu perdão: errei. Quer tentar. Lágrimas. Miguel aceitou, mas condicional: respeite minha vida. Abraço hesitante. Vitória. Ou armadilha. Em Lisboa, celebrando com João, planos surgiam, viagem a Porto com ele. Mas traição veio. O colega da ONG confessou a traição, beijando Miguel. Ele repeliu, mas João viu. O que é isso? Miguel explicou: foi ele. João duvidou: você hesitou. Briga feroz. João saiu, deixando Miguel sozinho. Culpa o consumia, traíra sem querer. Carlos consolou: erros acontecem. Conserte. Miguel procurou João, implorando. Amo-te. João perdoou, mas confiança abalada. Precisamos tempo. Separação temporária. Miguel refletia: decisões custam caro. Enquanto isso, António ligava: venha com teu amigo. Oportunidade de ponte. O conflito escalava. Miguel decidiu confrontar tudo: família, amor, si mesmo. Mas o preço? Perda permanente. Semanas de separação torturavam Miguel. João respondia mensagens frias, precisando de espaço. Miguel respeitava, mas o vazio crescia. No apartamento alugado, graças ao emprego estável na ONG, noites eram preenchidas por reflexões. Minhas escolhas me trouxeram aqui. O beijo indesejado fora um erro, mas revelava inseguranças, atração por estabilidade, medo de compromisso. Terapia ajudava: você merece amor sem condições. Carlos tornara-se figura paterna. Jantares na pensão viravam confissões. Perdi minha filha por não lutar mais. Inspirado, Miguel escreveu para João: vamos conversar. Encontro marcado em um café no Príncipe Real, bairro gay-friendly. João chegou, olhos cansados. Mas chocou. Miguel admitiu falhas, mas escolho você. Beijo reconciliador. Relação renascia, mais forte. Sem segredos. António progredia. Chamadas regulares: como está teu amigo? Miguel sorria: João. Bem. Convite aceito, visita ao Porto juntos. Nervosismo no comboio. João tranquilizava: enfrentamos juntos. Chegando, Maria abraçou ambos. António, tenso, estendeu mão a João: bem-vindo. Almoço ao quarto, mas sem explosões. Conversa sobre história, paixão de João, quebrou gelo. António ouvia, interessado. Pequena vitória. Mas sociedade interferia. Vizinhos cochichavam, um primo confrontou: isso é contra a natureza. Miguel defendeu: natureza é diversidade. António interveio: deixe meu filho. Defesa surpreendente. Orgulho encheu Miguel. No entanto, pressão interna: António lutava com fé. Vou à igreja orar. Miguel temia recaída. De volta a Lisboa, vida fluía. Miguel e João moravam juntos, rotinas compartilhadas. Mas traição veio de dentro: Sofia, invejosa da atenção, vazou fotos deles online. Bullying surgiu, ameaças anônimas. Miguel confrontou-a: porquê? Sofia: queria te trazer de volta. Traição familiar cortava fundo. António repreendeu-a: basta. Primeira vez defendendo abertamente. O conflito moral aprofundava. Miguel questionava: perdoar Sofia? Cortar laços? Decidiu confrontar: viagem surpresa. Em casa, discussão acalorada. Sofia chorou: temi perder-te para ele. Miguel: família não compete. Reconciliação frágil. António mediou, mostrando crescimento. Na ONG, promoção, coordenador. Trabalho intenso expunha desigualdades, jovens sem teto por rejeição. Miguel advogava por leis melhores, participando de marchas. João apoiava, orgulhoso.
Mas exaustão levava a erros. Miguel ignorou sinais de burnout, brigando com João por bobagens. Preciso espaço. João, não fuja. Crise. Miguel considerou voltar ao Porto sozinho. Carlos alertou, não sacrifique amor por dever. Reflexão, equilíbrio possível. Decisão, férias com João em Algarve. Praias curavam. Conversas profundas, sonhos de adoção. Seremos pais melhores. Miguel via futuro. Retorno trazia choque, António doente novamente, câncer diagnosticado. Venham. Miguel correu, João junto. No hospital, António fraco, obrigado por vir. Confissão, aceito vocês. Desculpe o tempo perdido. Lágrimas. Miguel perdoava, mas dor persistia. Porque agora? António, medo da morte. Vigília no hospital testava todos. Sofia ajudava, redimindo-se. Maria forte. Miguel refletia, família evoluía, mas a custo alto. Sua jornada, de rejeição à aceitação, pagando com dor. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. António respondia ao tratamento, mas quimioterapia o enfraquecia. Miguel viajava frequentemente ao Porto, equilibrando vida em Lisboa. João acompanhava quando possível, fortalecendo laços. Uma noite, António puxou conversa profunda. Eu vi em ti meu irmão. Temi repetir a história. Miguel ouviu, compreendendo raízes do preconceito. Mas você mudou. António, graças a ti. Sua coragem me acordou. A sociedade portuguesa, com suas leis progressistas, casamento gay desde 2010, contrastava com bolsões conservadores. Miguel enfrentava isso na ONG, lidando com casos de discriminação. Um evento, palestra sobre famílias LGBT. António surpreendeu, aparecendo virtualmente, eu errei com meu filho. Não façam o mesmo. Aplausos. Miguel chorou, redenção real. Mas danos perduravam. Saúde de António oscilava, forçando decisões. Se eu morrer, cuide de sua mãe. Miguel prometia, mas peso esmagava. Com João, planos de casamento surgiam. Vamos oficializar. Proposta em um pôr do sol no Tejo. Sim. Felicidade misturada à melancolia. Traição final veio de um parente distante, contestando herança por imoralidade. Batalha legal, Miguel lutava, expondo família a escrutínio. António defendeu no tribunal, meu filho é digno. Vitória, mas exaustão. Miguel questionava, valeu o preço. Recuperação de António permitia visitas. Um fim de semana em Lisboa, família reunida. João cozinhava, conversas fluíam. António brincava, vocês formam um belo casal. Aceitação plena. Miguel refletia, jornada de dor levará a isso. Perdas, amigos, emprego inicial, confiança. Ganhos, amor, propósito, família redefinida. Carlos, o pai encontrado, celebrava. Você construiu isso. Festa de noivado, mistura de velhos e novos. António propôs brinde, ao amor sem fronteiras. Lágrimas. Mas finais não são perfeitos. António recaiu, falecendo pacificamente. Funeral, dor coletiva. Miguel discursou, pai, você me ensinou a lutar. Herança emocional, aceitação tardia. Vida seguia. Miguel e João casaram em uma cerimônia simples, adotando uma criança anos depois. ONG crescia, impactando vidas. Mas ecos de conflito permaneciam, escolhas certas. Foi certo Miguel priorizar sua verdade sobre a unidade familiar inicial, ou o preço da dor coletiva foi alto demais?